Olá, sejam bem-vindos ao canal Minutos de Adoração. Você já ficou parado em frente a uma porta, empurrando e puxando, mas ela simplesmente não abria? Isso pode ter acontecido com a porta de casa, a porta do trabalho ou a porta de uma loja, mas também pode acontecer em nossa vida em geral. Talvez você esteja procurando uma oportunidade, ou talvez esteja buscando um avanço financeiro, ou está tentando fazer um relacionamento dar certo, mas isso parece impossível. É assim que você se sente diante de uma porta fechada. Eu vou te contar uma coisa. Nosso Deus está no negócio de abrir portas. Deus abrirá portas para você, mesmo aquelas que você achava que nunca se abririam. Como a Bíblia nos conta em Apocalipse 3, versículo 8. Conheço as tuas obras. Veja, eu coloquei diante de você uma porta aberta, e ninguém pode fechá-la, pois você tem um pouco de força, guardou a minha palavra e não negou o meu nome. A vida muitas vezes pode parecer um longo corredor cheio de portas fechadas. Nós batemos, imploramos, choramos, mas às vezes as portas ainda permanecem fechadas. Talvez você esteja passando por isso em sua jornada, em seus relacionamentos ou em suas metas e sonhos pessoais. Lembre-se de quando os israelitas estavam diante do Mar Vermelho, com o exército do faraó se aproximando atrás deles. Eles estavam presos entre um mar enorme e um exército furioso. Isso com certeza parece bem assustador. Parecia que não havia saída, como se fosse uma porta fechada. Mas adivinhe só, Deus, em sua infinita sabedoria e poder, abriu o mar. Sim, Deus, nosso Pai, abriu uma porta através do mar. Ele abriu uma porta onde não havia nenhuma. Esse é o Deus a quem servimos. Se acredita, comente. Eu sirvo a Deus. Nosso Deus abrirá um caminho onde parece não haver caminho. Nosso Senhor silenciosamente trabalha de maneiras que não podemos ver. Deus abrirá um caminho para você. Ele abrirá as portas. E quais são as chaves para abrir essas portas? É importante lembrar que é necessário ter fé para ver essas portas se abrirem. A fé é como acreditar que o sol nascerá amanhã, mesmo quando a noite está escura, para ver essas portas divinas se abrirem. Precisamos cultivar uma fé que possa resistir à tempestade da decepção, da ansiedade e da frustração. Precisamos da fé de Noé, que construiu uma arca quando a terra estava seca. Precisamos da fé de Davi, que enfrentou Golias com uma funda e uma pedra. Em momentos de dúvida, precisamos nos lembrar de Hebreus 11, versículo 1, que diz: além da fé, precisamos da oração. A oração é o nosso coração falando diretamente com Deus, compartilhando nossos medos, sonhos e esperanças, conversando com Deus sobre tudo, o bom e o ruim. A oração é como ter uma chave especial. Na verdade, a oração é a chave especial para abrir as portas de nossa vida. Em Atos 16, versículo 25, encontramos Paulo e Silas orando e cantando hinos a Deus à meia-noite. E o que aconteceu em seguida? Um forte terremoto sacudiu os alicerces da prisão e as portas se abriram. Portanto, a sua oração sincera é uma chave poderosa que pode abrir portas divinas. Louvado seja Deus! Com fé, comente: eu tenho a chave. Também precisamos aceitar a verdade sobre o tempo de Deus. É da natureza humana desejar resultados imediatos, portas abertas instantaneamente. Quero ter isso agora. Não posso esperar até amanhã. Mas é importante lembrar que as portas nem sempre se abrem imediatamente. Talvez queiramos que as coisas aconteçam rapidamente, mas Deus sabe o momento certo para tudo. Nosso Deus vê tudo e sabe de tudo. Ele sabe quando estamos realmente prontos. Lembre-se da história de Abraão e Sara. A história deles é uma história de fé e obediência, mesmo quando as circunstâncias pareciam impossíveis. Mesmo quando as portas pareciam fechadas, apesar da idade avançada, eles milagrosamente conceberam um filho, Isaque. Quando Abraão tinha 100 anos de idade e Sara 90, Isaque era o filho por meio do qual a promessa da aliança de Deus seria cumprida. Assim, eles esperaram por 25 longos anos pela promessa de um filho. No entanto, no tempo perfeito de Deus, Isaque nasceu. Não nos esqueçamos da porta mais importante que Deus abriu para nós, a porta da salvação por meio de Jesus Cristo. Essa porta nos leva ao próprio Deus. Em João 10, versículo 9, Jesus nos diz: eu sou a porta. Se alguém entrar por mim será salvo, e entrará e sairá, e achará pastagens.
Esse versículo enfatiza o papel de Jesus como o único caminho para a salvação e para uma vida espiritual plena. Ele fala de sua missão de proporcionar vida eterna e nutrição espiritual abundante àqueles que escolhem segui-lo. Jesus Cristo é a nossa porta aberta para um relacionamento eterno com Deus. Se acredita, comente: Jesus é a minha porta. Agora, e se eu lhe dissesse que você não deve ter medo de portas fechadas? Porque às vezes uma porta pode permanecer fechada porque, na verdade, é uma coisa boa para nós. Eu sei. Você pode estar pensando, mas do que ele está falando? Bem, assim como quando um pai impede uma criança de sair na chuva, Deus às vezes nos impede de algo para o nosso próprio bem. Muitas vezes ignoramos o fato de que as portas fechadas também podem ser bênçãos disfarçadas. Nós só vemos a decepção imediata, mas Deus vê o dano em potencial. Ele vê os desvios que podem nos afastar do caminho. Há uma história na Bíblia, no livro de Números, capítulo 22, em que um homem chamado Balaão queria fazer algo ruim. Balaão queria amaldiçoar Israel em troca de uma bela recompensa, mas Deus enviou um anjo para fechar essa porta, literalmente bloqueando o caminho do burro. Em seguida, ser obediente à palavra de Deus também é essencial para ver portas se abrirem em nossa vida. Quando alinhamos nossa vida com seus mandamentos, com sua vontade, nos alinhamos com seu favor divino. Você se lembra da história de José do Egito? Vamos relembrar um pouco do que aconteceu na vida dele. José foi vendido como escravo por seus próprios irmãos, mas nunca deixou de viver da maneira correta. Ele nunca deixou de viver em obediência à vontade de Deus. Apesar das provações todas que ele passou, ele obedeceu a Deus e, por fim, portas favoráveis começaram a se abrir para ele. José foi elevado de uma prisão para um palácio. Uma história incrível. A história de José é uma inspiração comovente para todos nós. Agora, quando as portas se abrem, é importante estarmos prontos. Devemos estar espiritualmente prontos para passar por elas. Veja o caso de Esther na Bíblia. Ela era uma jovem judia que se tornou rainha, e quando chegou a hora, ela corajosamente atravessou a porta aberta da oportunidade e do propósito e salvou seu povo. A porta aberta de Esther era sua posição única como rainha em um momento crucial para seu povo. Ela arriscou a própria vida ao passar por essa porta, mas ao fazê-lo, salvou seu povo da destruição. A história é um lembrete de que Deus frequentemente abre portas de oportunidades para um propósito maior, e mesmo com medo, podemos encontrar coragem para passar por elas. Mas precisamos estar prontos para passar por elas. Você também deve se lembrar de que Deus não abre portas apenas para o sucesso ou bênçãos imediatas. Ele abre portas para oportunidades, portas para o crescimento e portas para lições que nos edificam. Moisés passou 40 anos no deserto antes de conduzir os israelitas à liberdade. Ele enfrentou porta fechada após porta fechada, mas por fim, Deus abriu uma porta que levou à liberdade de seu povo. Se tens fé, comenta: Deus vai abrir as portas. Quer saber o que mais é fantástico? Deus também abre portas invisíveis, oportunidades ocultas que podem não parecer oportunidades à primeira vista. Pense na história bíblica de uma mulher chamada Ruth. Depois de perder o marido, ela seguiu sua sogra Noemi de volta a Belém, uma decisão que, a princípio, não parecia benéfica. No entanto, foi essa decisão, essa porta invisível, que a levou a Boaz. Ruth conheceu um homem bondoso chamado Boaz, com quem se casou e teve uma vida feliz. Deus a conduziu a um casamento abençoado e ela também se tornou a bisavó do rei Davi. Você também deve considerar que as portas abertas de Deus não se referem apenas a alcançar nossos objetivos finais. Elas também fazem parte da jornada, da fé que cultivamos e do caráter que construiremos no processo. Talvez nem sempre entendamos o plano de Deus. Seus caminhos são mais elevados do que os nossos, como nos diz Isaías 55, versículos 8 a 9. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Mas sabemos com certeza que Deus abrirá portas para você, e por meio dessas portas abertas, experimentaremos seu amor, sua graça e suas provisões infalíveis. Que essa verdade ecoe em seu coração hoje e sempre. Portanto,
Continue batendo, orando e acreditando, pois o nosso Deus é o Deus que abre portas. Agora, vamos nos dirigir ao Senhor em oração. Quero que você faça essa oração comigo, repetindo as palavras ou dizendo em sua mente, para que possa receber todas as bênçãos dessa oração. Vamos orar. Querido Pai, Deus Todo-Poderoso e Criador de todas as coisas, aquele que formou o universo e tem todo o poder em suas mãos, hoje venho diante de seu trono de graça com o coração cheio de gratidão e louvor. Reconheço que cada respiração que tomo, cada novo dia que vejo e cada alegria vem do Senhor. O Senhor é a fonte da vida, e no Senhor encontro a minha existência, encontro o meu propósito. Pai, eu lhe agradeço pelo dom da vida. Eu lhe agradeço pelas bênçãos que vejo, e até mesmo por aquelas que não vejo. Senhor, sou grato por entender meus pensamentos e emoções mais profundas. Você vê minhas lágrimas antes mesmo de elas caírem e ouve minhas orações silenciosas. Não há nenhuma parte de mim que esteja escondida de sua visão. Eu lhe agradeço por esse conhecimento íntimo de mim. Pai, hoje revelo todos os meus medos, ansiedades, esperanças e sonhos diante do Senhor. Coloco minha confiança no Senhor, confiando em suas palavras reconfortantes, de que o Senhor nunca me deixará nem me abandonará. Amado Pai, peço que minha fé aumente. Quero ter uma fé que seja inabalável e inquebrantável. Me dê a fé como a de Noé, que confiou em suas palavras e construiu uma arca. Me dê a fé como a de Davi, um jovem pastor que enfrentou um guerreiro gigante sem medo porque acreditava em Ti. Aumente minha fé, Senhor, para que eu possa permanecer forte, acreditando em suas promessas, mesmo quando as portas parecerem bem fechadas. Senhor, ajude-me a ser capaz de reconhecer e ouvir sua voz sussurrando. Me ajude a ser como Paulo e Silas, que apesar de suas correntes, oraram fielmente ao Senhor. Que minhas orações se elevem diante do Senhor e que elas sejam a chave que abre as portas celestiais em minha vida. Ó Deus, seus caminhos são perfeitos. Seus caminhos são mais elevados do que os meus. Confio em seu tempo, sabendo que ele está sempre certo. Me perdoe por às vezes ser impaciente. Me perdoe por às vezes querer que as coisas aconteçam do meu jeito e no meu ritmo. Me perdoe, Senhor, e me ensine a confiar no seu tempo. Me ajude a entender que, às vezes, a demora não significa negação, mas sim que o Senhor está aperfeiçoando tudo o que tens preparado para mim. Obrigado, Jesus. Pai, sou grato pela porta da salvação que o Senhor abriu por meio de Jesus Cristo. Sou grato por essa porta me levar à paz, à alegria, à justiça, à bondade e à vida eterna com o Senhor. Oro para que eu nunca perca de vista essa preciosa dádiva. Me ajude a andar na luz do seu amor, vivendo uma vida que o agrade, vivendo uma vida que glorifique o seu nome. Senhor, confio em seus planos para a minha vida. Que o Senhor me conceda paciência e compreensão quando as portas das oportunidades que desejo profundamente parecerem fechadas. Acredito que o Senhor fecha certas portas para me proteger. Me ajude a aceitar essas portas fechadas, confiando que elas estão fechadas para o meu bem. Sua palavra, Senhor, é uma lâmpada para os meus pés e uma luz para o meu caminho. Ajude-me a seguir seus mandamentos e a viver em obediência ao Senhor. Pai, se eu obedecer aos seus mandamentos, que isso abra portas de favores e bênçãos em minha vida. Pai, oro por coragem para atravessar as portas que o Senhor abre para mim, que eu enfrente com coragem as oportunidades e os desafios que surgirem em meu caminho. Me prepara, Senhor, para entrar pelas portas que o Senhor ordenou para mim. Em todas as circunstâncias, Senhor, me ajude a aprender e a crescer. Que eu veja cada desafio como uma oportunidade de me tornar uma pessoa melhor. Amado Pai, que o Senhor abra meus olhos para ver as portas que o Senhor abriu para mim e que talvez eu nem esteja ciente. Me ajude a reconhecer essas portas invisíveis e me dê forças para passar por elas. Que o Senhor abra meus olhos para ver os tesouros do potencial oculto e inexplorado que colocou em meu caminho. Pai, acima de tudo, peço que sua vontade seja feita em minha vida. Entrego meus planos, sonhos e desejos ao Senhor. Me conduza no caminho que o Senhor traçou para mim. Me ajude a lembrar que a vida não se trata apenas de atingir meus objetivos, mas também de crescer, aprender e me tornar mais parecido com o Senhor. Ó Senhor,
me encontre no ponto de minhas necessidades. Peço que remova e elimine os obstáculos da minha vida que possam afetar meu destino traçado por Deus. Todas as portas da bondade que foram fechadas contra mim, eu ordeno que se abram em nome de Jesus. Pai, livra-me de todas as tentativas malignas dos iníquos contra minha vida e meu destino. Declaro que tudo está trabalhando a meu favor e não contra mim. Que as suas bênçãos, Pai amado, estejam comigo diariamente. Senhor, obrigado por abrir portas de bênçãos e oportunidades para mim e para meus entes queridos. Declaro que as portas da felicidade, da saúde e da riqueza serão abertas para nós, em nome de Jesus, para a glória e a honra de seu nome. Enquanto oro agora, que tudo o que representa tristeza, contratempo, frustração, vergonha e estagnação seja destruído em nome de Jesus. Pai, eu me declaro livre de todas as maldições e das correntes de gerações passadas que possam estar me impedindo de ser quem Deus quer que eu seja. Em nome de Jesus, eu amarro toda a escravidão demoníaca, forças satânicas, monitores malignos e satélites que procuram vir contra minhas portas abertas e avanços. Que todo espírito de falta, carência e pobreza em minha vida seja destruído em nome de Jesus. Abençoe-me de fato, Senhor. Abra minhas portas para a prosperidade e me esconda de meus inimigos. Obrigado, Senhor, por ouvir minha oração. Confio no Senhor, meu Deus, o abridor de portas, e tenho certeza de que o Senhor me guiará em cada passo do caminho. Peço no poderoso nome de Jesus Cristo. Amém. Não importa quão ruim seja a situação, a oração sempre dá a volta por cima. Espero que todas as portas fechadas para seu sucesso e felicidade se abram em nome de Jesus. Agradeço imensamente a você por ter feito essa oração comigo. Deixando seu like e se inscrevendo no canal, você ajudará que mais pessoas possam ouvir essa oração tão poderosa. Agora reivindique essa poderosa oração digitando a palavra Amém na seção de comentários. Que o Senhor os abençoe de forma abundante e poderosa. Declaro que todas as bênçãos dessa oração estão agora sobre você. Em nome de Jesus. Amém.